E aí, galera, tudo certo? Vamos relembrar alguns dos conteúdos que a gente já estudou. Bom, lá no livro 1 a gente começou estudando com modelos atômicos na frente 1. Os modelos atômicos, o primeiro deles foi o modelo de Dalton. Vamos trazer as características principais de cada modelo. Modelo de Dalton, bola de bilhar, 4 postulados. Átomos são esferas, maciças, indivisíveis e indestrutíveis. Esse era o modelo atômico de Dalton. Depois veio o modelo atômico de Thomson, tá? O modelo atômico do pudim de passas, ou como eu gosto de chamar, o modelo atômico do panetone. O que o Thomson falava? O átomo já era divisível. Essa é a diferença do modelo atômico de Dalton. O átomo apresenta uma pasta positiva recheada com elétrons de carga negativa incrustados. Tá? Aí ele já traz a ideia de divisibilidade. Depois vem a ideia do Rutherford. O Rutherford ele traz que os elétrons estavam girando ao redor do núcleo. Os elétrons presentes em uma eletrosfera e o núcleo era composto por carga positiva. Ele era muito denso e pequeno. O núcleo apresentaria um tamanho de 10.000 a 100.000 vezes menor do que o átomo. Então, os elétrons estavam girando ao redor do núcleo. Tá? Essa era a ideia. O modelo atômico do Rutherford não era condizente com as leis da física, e aí veio o Bohr e fez alguns postulados. O Bohr propôs que os elétrons giravam em órbitas fixas ao redor do núcleo. Tá? Aí ele traz a questão da quantização da energia dos elétrons. Posteriormente, o Chave descobriu que o núcleo é composto por prótons de carga positiva e nêutrons de carga zero. Os elétrons giram em órbitas fixas ao redor do núcleo. Esses elétrons podem trocar de camada, absorvendo energia. E quando voltam para a camada original, emitem energia na forma de ondas eletromagnéticas. É o princípio de funcionamento dos fogos de artifício, como a gente lembrou. Depois disso veio o modelo atômico moderno. O que era o modelo atômico moderno? O modelo atômico de Schrödinger. O modelo atômico de Schrödinger propõe que se baseia no princípio da dualidade partícula-onda, tá? No princípio de Heisenberg, que fala que elétron não pode ser determinado a posição e a velocidade ao mesmo tempo. Então, Schrödinger propôs um modelo matemático, onde pensamos que os elétrons se encontram em regiões de espaço chamado orbitais. Orbital é uma nuvem eletrônica, que é uma região onde a gente pode encontrar os elétrons. Orbitais, eles têm diferentes formatos. Orbital S, em formato esférico, como a gente está representando essa figurinha. Orbital P, forma de halteres, tá? Esses lóbulos. Orbitais D, 4 deles na forma de trevinhos e um deles na forma de chupeta. Orbitais F já são figuras mais complexas, como a gente pode ver, e cada um desses tem uma forma. Cada orbital desse dá uma propriedade diferente para os elementos. Então, o elemento bloco S, termina em S, tem um tipo de propriedade, porque os elétrons de valência estão no orbital S. Os elementos que têm os elétrons no orbital D têm outro tipo de propriedade por causa do formato dos orbitais de valência. Beleza? Relembraram? A distribuição eletrônica. Os elétrons são organizados em camadas e subcamadas. Essas subcamadas são os orbitais atômicos, tá? Então vamos lembrar aqui, como a gente faz a distribuição em camadas. Cada uma das 7 camadas conhecidas consegue comportar um número máximo de elétrons. 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. A gente faz a distribuição dos elétrons seguindo o diagrama de Linus Pauling. Lembrando do Linus Pauling? Agora, a gente usa a diagonal para fazer a distribuição. Lembram por que a gente usa a diagonal para fazer a distribuição eletrônica seguindo? Porque as camadas começam a se sobrepor, por isso que a gente tem que usar a diagonal. Então, a distribuição eletrônica, por exemplo, do ferro, que tem, representado por esse símbolo, que tem 26 elétrons. Fica 1s2, 2s2. Depois do 2s2, P6, 3s2. 3p6, para qual orbital que eu vou? 4s2, depois que eu vou para o orbital 3d. Lembrando que o orbital S pode ter no máximo 2, o P6, o D no máximo 10 e o F no máximo 14. Podemos ter números inferiores? Claro que podemos, mas você preenche o orbital para depois ir para o próximo. Beleza, galera?
algumas relações entre átomos. Íons são átomos com carga elétrica, então eles ganharam ou perderam elétrons. Nós temos dois tipos de íons. Os ânions negativos ganharam elétrons, então tem mais elétrons do que prótons. Cátions são positivos, eles perderam elétrons, então eles têm mais prótons do que elétrons. O número de massa é a soma de prótons e nêutrons. E o número atômico é o número de prótons que tem no núcleo. Tá? No caso do átomo neutro, o número de elétrons e prótons é o mesmo. Alguns caras que são importantes vocês lembrarem também. Isótopos, isóbaros, isótonos. Vamos lá. Regrinha. Isótopo tem P de próton, mesmo número de prótons. São átomos diferentes com o mesmo número de prótons. Então ele tem números de massa diferente, mas o mesmo número de prótons, ou seja, são o mesmo elemento. Isóbaros tem o A. O A é o símbolo da massa. Então são átomos que têm o mesmo número de massa, mas são de elementos químicos diferentes. Isótonos tem o N de nêutron, átomos que têm o mesmo número de nêutrons. Para saber o número de nêutrons, é só pegar o número de cima, que é o número de massa, menos o número de baixo, que é o número de atômico. Que o número de prótons você tem o número de massa. A gente viu também tabela periódica. Viu que a primeira ideia de distribuição eletrônica foi de distribuição dos átomos, a organização deles foi na ideia de tríades de Doberein, grupos de 3. Depois veio parafuso telúrico, ordem crescente de massa atômica formando uma espiral. E depois a ideia do Newland de grupos de 7, que é a lei das oitavas. Por que lei das oitavas? O oitavo elemento tem propriedades similares ao primeiro. Depois veio o Mendeleev, que organizou em famílias e períodos, famílias, elementos com o mesmo número com propriedades parecidas, períodos em ordem crescente de massa atômica na ideia do Mendeleev, tá? E que as propriedades químicas variam lentamente. Aí a ideia dele era organizar dessa maneira. Depois veio o Moseley e organizou para tirar algumas discrepâncias, percebeu que a propriedade fundamental do elemento é o quê? Número atômico. E aí, quando ele organizou em número atômico, melhor organizar. É importante guardar aqui em famílias. Família 1, alcalinos. Família 2, alcalinos terrosos. Família 16, calcogênios, halogênios e gases nobres. Decorem isso é importante. 7 períodos. Cada período tem elementos com o mesmo número de camadas. Hidrogênio, ele está do lado esquerdo, mas ele tem propriedades parecidas com a família 1 e família 17. Algumas tabelas têm ele aqui no meio, tá? Por causa disso. Elementos da mesma família têm propriedades químicas parecidas. Por quê? Mesmo número de elétrons da mesma camada. Metais são esses amarelo, laranja e azul. Formam 90% da tabela periódica, tá? São os metais. Os em verde e azul são ametais. Aqui nesse vermelho esquisito são os metalóides, elementos com propriedades intermediárias entre metais e ametais. Esse termo está entrando em desuso, tá bom? Lembrando, a tabela periódica é organizada em blocos. Bloco S, elementos que terminam distribuição eletrônica terminada em S. Bloco P termina em P. Bloco D termina em D. E bloco F termina em F. Para terminar, se nós temos um elemento químico com uma determinada distribuição, a gente consegue saber onde que ele está na tabela periódica. Faz a distribuição. Olha aqui, uma distribuição eletrônica. Qual que é o maior número quântico principal? O maior número que está aqui na frente é o 4. Então, quer dizer que ele está no quarto período. Em qual subcamada termina a distribuição? D, sinal que ele está no bloco D. Quantos elétrons no bloco D? 6. Então, ele está na sexta família do bloco D. Aí a gente consegue saber. Além do mais, pessoal, somando o número de elétrons, a gente sabe o número atômico desse elemento. Beleza, pessoal? Alguns exercícios para vocês testarem aqui sobre modelos atômicos, isótopos, isótonos, isóbaros, aqui sobre distribuição eletrônica, aqui também sobre distribuição eletrônica e tabela periódica. Da mesma maneira, aguardo qualquer dúvida, entre em contato, no futuro trarei as respostas. Pessoal, beleza e até mais.